Questão sobre infrações e penalidades. A responsabilidade pelas infrações cometidas à direção dos veículos cabe ou seja, de quem é a responsabilidade daquelas infrações cometidas à direção? Esse à direção, que esse A craseado, que pode parecer estranho para quem tem pouca leitura, mas pode ser entendido como cometidos na direção. O cara estava ali no volante, dirigindo, cometeu a infração. De quem é essa responsabilidade? É importante lembrar que as responsabilidades pelas infrações, elas podem ser, tirando aquelas de transporte de carga, que é de embarcador e transportador, vamos trazer só para aqui para condução de motocicletas e automóveis, ela pode ser do proprietário ou do condutor. A responsabilidade será do proprietário quando a infração estiver relacionada à regularidade do veículo. Vamos imaginar que esse veículo está com a documentação atrasada ou com os pneus carecas, qualquer coisa que tenha relação com o veículo, a responsabilidade vai ser do proprietário. Agora, quando for infrações cometidas à direção, ou seja, foi no volante ele mesmo, estava tudo regular com o veículo, mas no volante o condutor fez besteira, avançou sinal vermelho, excedeu velocidade, aí a infração é de responsabilidade do proprietário, tá? Ou desculpa, do condutor. Nesse caso foi o motorista que fez a besteira, cometeu o erro ali. Então, letra C, a resposta. Anote isso, hein? O problema é com o veículo, é documentação, é equipamento, é conservação do veículo, a responsabilidade é do proprietário. Agora o problema é o dirigir ali, a direção, quando fala a direção, quer dizer no volante, dirigindo, aí vai ser o condutor o responsabilizado. Isso aqui para fins de pontuação, tá, gente? Para registrar pontuação no prontuário. Porque a infração, a responsabilidade pecuniária, que é aquela de pagar a multa, ela sempre será de responsabilidade do proprietário. Então, quando fala aqui responsabilidade pela infração, é no que diz respeito à pontuação no prontuário, hein? Mais uma sobre infrações e penalidades. A responsabilidade pelo pagamento da multa é do... E aqui é aquela questão que a gente chama de... A gente não, né? Pecuniária. É provável, é possível que na sua prova caia assim, de quem é a responsabilidade pecuniária ao cometimento de uma infração? Pecuniária é o pagamento, din-din, reais. Essa, gente, sempre vai ser desse bacana aqui, do proprietário do veículo, tá? O proprietário. A pontuação no prontuário vai depender de qual foi a infração. Se a infração foi por documentação do veículo, equipamentos do veículo ou conservação do veículo, aí está relacionado à regularidade do veículo, o proprietário recebe a pontuação. Agora, se for por infrações ou condutas praticadas à direção do veículo, excesso de velocidade, avançar sinal vermelho, coisa do tipo, a pontuação vai para o proprietário. Isso no que diz respeito à pontuação. Agora, quando falar de pagamento, pecúnio, valor, sempre vai ser esse bacana aqui, o proprietário do veículo, o responsável. Questão sobre sinalização viária. A sinalização de trânsito que permite ultrapassar são as linhas do tipo... Para começar, não existe sinalização em placa, que é a sinalização vertical, que permite ultrapassar. Quando falar de sinalização que permite ultrapassar, são aquelas linhas, aquelas pinturas que tem no meio da pista ali, certo? E é exatamente isso que a questão está trazendo aqui. A sinalização que permite ultrapassar são as linhas do tipo... Olha, que permite, ela tem que ser seccionada. Se a linha é contínua, não pode ultrapassar. Então, onde tiver contínua, independentemente da cor, não pode ultrapassar. Então, contínua, não pode. Contínua de novo, não pode. Contínua outra vez, não pode. Agora, seccionada, que é aquela pontilhadinha assim, né? Isso aqui é seccionada. Isso aqui é contínua. Torta aqui, né? Porque eu fiz torta, mas está valendo. Então, seccionada, que é esse caso aqui, permite ultrapassar, independentemente dessa linha ser de cor amarela ou branca.
A resposta aqui é letra B de bola. E só lembrando, eu falei que não existe placa que permite ultrapassar. O pessoal pode ter ficado em dúvida. Ah, mas eu já vi placa proibindo. Proibindo existe. Placa proibindo ultrapassar existe. Agora, placa permitindo não existe, tá? O que vai permitir a ultrapassagem são essas linhas pintadas no pavimento. Anote isso. Isso aqui chama-se sinalização horizontal, que é que está no pavimento. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre sinalização viária. É sinalização que não permite ultrapassagem. As linhas, Linhas são aquelas que vêm no centro da pista, né? Pode ser contínua, pode ser pontilhada, não é? São as linhas que vêm pintadas no pavimento. Tracejadas. Na letra B fala seccionadas, na letra C fala pontilhadas e na letra D fala contínuas. Todas elas falam de cor branca ou amarela. Já repararam? Ó, branca ou amarela. Branca ou amarela, branca ou amarela, branca ou amarela. Então não vai ser por esse final aqui que a gente vai achar a resposta. A resposta vai estar no início, porque o final é tudo igual em todas as alternativas, né? Gente que não permite ultrapassar é quando ela é contínua, não é? Não permite ultrapassar. E aonde está escrito contínua? Aqui, ó, letra D. Professor, mas que tracejada, seccionada e pontilhada são essas aí? Tanto tracejada, quanto seccionada, como pontilhada, como também interrompida, pode vir assim, ó, interrompida. Qualquer uma dessas quatro, tá? Essa ou essa, significa isso aqui, ó. Beleza? Se cair na sua prova tracejada, seccionada, pontilhada ou interrompida, é essa sinalização aqui. Agora, se cair contínua, aí é essa daqui. Resposta aí, letra D, para você. Questão sobre sinalização viária. A sinalização que tem a finalidade de alertar os usuários da via para condição de perigo, possuindo caráter de recomendação. Por que recomendação? Porque é um tipo de sinalização que não obriga nem proíbe a nada, apenas alerta, recomenda. Essa sinalização começa com a letra A, alertar. Elas são as placas de advertência. Advertência, que também começa com a letra A. Então, é só fazer essa relação aí, tá? Placas, sinalização que tem a finalidade ou objetivo de alertar, começa com a letra A, são as placas de advertência. Cadê? Tá aqui, ó, advertência, letra A. Sinalização de complementação. Nem existe tecnicamente isso. Até a gente pode usar sinalizações para complementar outras, né? Mas não existe tecnicamente esse nome, sinalização de complementação, não. Tá? Inventaram isso, colocaram aqui para encher linguiça. Sinalização de regulamentação. Aí existem, né? São as placas de regulamentação. Só que essas aqui são placas imperativas, que impõem, elas obrigam ou proíbem. Não é o caso. Aqui está falando recomendação, tá vendo? Então tá fora. Sinalização de indicação também existe. São aquelas que indicam locais, sentidos, distâncias, serviços auxiliares, aquelas azulzinhas, né? Atrativos turísticos, aquelas marronzinhas. Mas não é o caso aqui. Aqui está falando de recomendação, alertando sobre perigo. Placas de indicação não alerta sobre perigo. Está fora. Confirmado aí, letra A para você. Questão sobre sinalização viária. A sinalização realizada por meio de luzes de cores pré-estabelecidas é denominada... Professor, esse denominada aí de vez em quando cai na minha prova. O que isso significa? Denominada, você pode entender como chamada. Vamos substituir o denominado por chamada? Ó, a sinalização realizada por meio de luzes de cores pré-estabelecidas é chamada... Como é que é chamada? Sinalização vertical de regulamentação. A sinalização vertical são as placas. Guarde isso. Já foi falado nas aulas, é importante que você entenda e fixe isso. Porque o Detran gosta muito de cobrar pelo tipo de sinalização. Vertical, horizontal, luminosa, sonora, gestual, não é?
Tem isso. Isso é a primeira coisa que a gente precisa aprender quando está estudando sinalização. Então, vertical são as placas. Não é o caso. Aqui nós estamos falando de sinalização por meio de luzes. Até onde eu saiba, placa não tem luzes. Elas não são iluminadas, né? Vamos dizer assim. Então, aqui está fora. Sinalização especial de advertência. Essa sinalização especial de advertência são placas de advertência, porém de forma especial, criadas especificamente para casos específicos. Então, placas, novamente, não é o caso, nós estamos falando aqui de luzes. Gestual ou sonora, gestual são os gestos que o guarda de trânsito faz. E sonora são silvos, os apitos que o guarda de trânsito emite. Não é o caso, a gente está falando aqui de luzes, está fora. Semafórica. Semafórica vem de quê? De semáforo. E semáforo tem o quê? Tem luzes. Mas aí caiu, professor, esse negócio de regulamentação ou advertência. Isso aqui não seriam as placas? Sim, existem placas de regulamentação e existem placas de advertência. Mas a sinalização semafórica também, ela pode ser de regulamentação ou de advertência. Se você não sabia disso, volte na aula que fala sobre sinalização semafórica, que você vai ver eu explicando sobre isso aí, tá? Então, sim, sinalização realizada por meio de luzes pré-estabelecidas, chamada de semafórica, regulamentação ou advertência, letra D de dado a resposta. Questão sobre sinalização viária. A sinalização vertical, o que é sinalização vertical mesmo? São as placas. Ela é classificada de acordo com a sua função. Ok. Compreendendo os seguintes tipos. Que tipos são esses, hein? Ficou vago. Placas é sinalização vertical, não é um tipo exatamente, né? Só estou falando que são placas, beleza. Marcas no solo, aqui está o problema. Ó. A sinalização que é fixada no solo, são as pinturas no pavimento, no asfalto, não é vertical. Essa sinalização aqui ela é chamada de horizontal. Eu sei que você tem dificuldade em lembrar do que é vertical, o que é horizontal. Então, guarde isso. Vertical são as placas. Tem lá uma placa de proibição. Isso é sinalização vertical. Agora, aquilo que vem no pavimento, pintado no pavimento, a faixa de pedestres, a linha de retenção, o que vem pintado no pavimento é horizontal, está no solo. Solo é chão, pavimento, asfalto, é horizontal. A questão aqui está falando de vertical, que são placas, não tem nada a ver com horizontal. Então, já elimina essa letra A. As placas de proibição, beleza, é um tipo de sinalização vertical. De novo, olha aqui, ó, marcas no solo, ó. Então, aqui que está o problema. Apito do agente é sinalização sonora, não é vertical. Então, está fora também. Aqui foi. Regulamentação. Beleza, tem as placas de regulamentação. Gestos do agente. Gesto não é sinalização vertical. Sinalização vertical são placas. Então, aqui está fora. E gestos dos condutores também está fora. Placas de regulamentação, ok. Placas de advertência, ok. Placas de indicação, ok. São exatamente os 3 grupos de placas que existem. Beleza? O Detran poderia facilitar a sua vida colocando aqui, ao invés de vertical, colocar placa. Né? Coloca assim, a sinalização feita por meio de placas é classificada de acordo com a sua função. Se ela tem a função de alertar, ela vai ser uma placa de advertência. Se ela tem uma função de indicar locais de atrativos turísticos ou serviços prestados à via pública, ela vai ser uma placa de indicação. Se ela tem a função de proibir ou obrigar alguma coisa, ela vai ser uma placa de regulamentação. Mas o Detran não quer facilitar a sua vida. Por isso ele usa esses termos técnicos. Sinalização vertical, você precisa saber que são as placas. Sinalização que está no solo, você precisa saber que é a horizontal, aquela que está pintada no asfalto, no pavimento, para você não misturar isso aqui na hora de resolver questões na prova. Resposta D aí, confirmada para você. Questão sobre sinalização viária. A sinalização viária do tipo painel eletrônico é utilizada para quem? Certamente você já deve ter visto. Se você é uma pessoa que viaja, nem que seja de ônibus, você já deve ter visto. Às vezes aparece em cima da rodovia assim. Nas cidades também tem isso, tá?
um painel eletrônico, um letreiro luminoso. E ele vem frases, mensagens, né? Assim, ó, trânsito congestionado ou interrompido no quilômetro tal. Vem mensagens ali, vários tipos de mensagens. Então ela é utilizada para quê, esses painéis eletrônicos aqui? Advertir sobre situação inesperada à frente. Aqui está escrito advertência, que é um aviso, avisar sobre uma situação inesperada à frente. Aconteceu algum BO lá, algum problema, e o painel eletrônico está te avisando. O órgão de trânsito vai julgando a mensagem que ele quer aqui dentro, conforme as coisas acontecem na rodovia. Rodovias que são privatizadas usam muito isso aqui, tá? Muito. Então, sim, ok. Aqui é utilizado, o painel eletrônico é utilizado para advertir sobre situação inesperada à frente. A letra B fala que todas as alternativas estão corretas. Eu só tenho como saber se todas estão corretas depois que eu analisar a C e a D, né? Porque a A eu já vi que está correta. Vamos ver aqui, mensagens educativas ao comportamento dos usuários da via. Eles usam esses painéis eletrônicos para passar mensagem educativa? Usam sim. Eles falam assim, motorista, dirija com prudência, não exceda o limite de velocidade. Cuidado, trecho com alto índice de acidentes, use o cinto de segurança. Então, mensagens educativas. Esses painéis eletrônicos são utilizados para mensagens educativas também. Informações sobre condições operacionais da via, até um trecho em obra. Então, vamos avisar o pessoal que está tendo um trecho ali que está em obra, que é para tomar cuidado? Passa essa informação no painel? Sim, também. Então, a resposta realmente é a letra B de bola, que diz que todas estão corretas. Presta atenção no macete. Esse todas aqui, que nesse caso aqui vem na letra B, mas normalmente ele vem na letra D, né? O que o Detran faz? Coloca 1, 2, 3 alternativas corretas ou 1, 2, 3 alternativas incorretas e lá na letra D ele fala assim, ó, todas estão corretas ou todas estão incorretas. Olha, guarda esse macete, hein? Quando aparecer esse todas, em qualquer alternativa, A, B, C ou D, normalmente cai na D, né? Aqui ele usou na B só para dar uma misturada, confundir sua cabeça. Quando aparecesse todas na questão, é 80% de chance desta ser a resposta. Isso é um macetaço. Porque se você não souber o conteúdo ali daquela questão que está sendo perguntado, você pode chutar no todas. A sua chance de acertar é 8 em cada 10. Professor, eu chutei e errei, porque existe 20% de chance de errar. Eu disse que o macete, esse macete, ele tem 80% de eficácia, de aplicabilidade. Se você usar esse macete 10 vezes, você vai acertar 8 e vai errar 2, porque é nessa média que ele funciona. Ah, professor, mas eu não vou chutar então não, porque eu vou errar. Se você não sabe a matéria, você vai chutar aleatoriamente, aí eu vou fechar o olho, vou A, B, C ou D. Aí você vai ter 25% só de chance de acertar. Qual que é melhor, chutar a esmo ou usar o macete e ter ali 80% de chance de acertar? Anota esse macete aí, hein? Questão sobre direção defensiva. Questão grande. Eu não gosto dessas questões grandes, assim, com enunciado grande, porque quem tem pouca leitura acaba sendo testado mais na interpretação textual do que propriamente no conhecimento. E o objetivo do Detran deveria ser avaliar o conhecimento desse candidato a motorista. Bora ver, né? A soma de ações técnicas. Ó, soma. Está somando ações. Ações técnicas e atitudes. Então, ele está somando ações e atitudes corretas que permitem prever e evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores. É chamada de quê? Como é que chama isso? Olha, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Está vendo esses acidentes aqui? Tecnicamente, o nome disso é sinistro. Sinistro. Professor, se cair sinistro, eu vou saber, é a mesma coisa que você entende aí como acidente. Não é tecnicamente a mesma coisa, tá? Mas você pode entender como acidente que vai dar certo. Então, aqui caiu acidente, beleza, todo mundo sabe o que é acidente. Mas, tecnicamente, o termo correto é sinistro. Então, se o Detran fizer a covardia de colocar, ao invés de acidente, colocar sinistro, você não vai cair nessa pegadinha, né? Você já sabe que, para você, para fins de prova, pode ser entendido como a mesma coisa. Beleza? É só uma informação extra aqui. Então, ações e atitudes corretas para evitar acidentes. Como é que chama isso? Direção defensiva? A direção defensiva ela é definida como ações e técnicas corretas para
prevenir e evitar acidentes? Sim, ficaria com essa resposta. Direção ofensiva. Ofensiva nos remete a entender que é uma ofensa, né? Uma agressão. Não, né, gente? Nada a ver. Direção de alto risco. Mesma coisa, eu não quero dirigir de alto risco. Isso aqui não é forma de prever e evitar acidente, não. Está fora. Direção progressiva. Tecnicamente, dentro do conceito de direção defensiva, nem existe esse progressiva. Pode até existir um subconceito criado por algum autor, algum especialista, entendendo que a direção ela pode ser progressiva ao longo, e eu até imagino que seja. Mas, tecnicamente, isso aqui não existe dentro do conteúdo de direção defensiva. Então, inventaram isso aqui, tá? Tá fora. A resposta é a letra A mesmo. É a direção defensiva, essa soma de ações técnicas e atitudes corretas para prever e evitar acidentes. Questão sobre meio ambiente. É um problema ambiental causado pelo excesso de poluição dos veículos automotores. Problema ambiental causado pelo excesso de poluição que os veículos automotores produzem. Desmatamento. O que é desmatamento? É desmatar, derrubar árvores, vegetação. Sério, você consegue ver alguma relação da poluição causada com os veículos com desmatamento? Não. Desmatamento não tem relação. Pelo menos direta não tem. Pode ser que de forma muito indireta exista alguma coisa, mas direta eu não consigo imaginar, né? Quem desmata é o lenhador, né? A empresa que vai lá na mata derrubar a árvore com motosserra, com machado. Aí sim, agora, excesso de poluição de veículo causar desmatamento? Não. Erosão. Erosão é aquelas rachaduras que dão no solo, né? Por conta ali de problemas de solo mesmo. Normalmente, quando a pessoa trata de forma inadequada a terra ou o solo, ou desmata também, o desmatamento também é um dos motivos que causa erosão. Quando chove, né, a água canaliza ali, vai fazendo aquelas rachaduras, mas são rachaduras gigantescas, né, gente? Também não tem nada a ver aqui com poluição causada por veículos, não. Efeito estufa. Opa, isso aqui nós estudamos lá em meio ambiente, hein? Efeito estufa é o quê? Os veículos automotores produzem muito gás carbônico em razão da queima de combustível e aquilo vai criando uma redoma muito grossa, muito espessa de poluição ao redor do planeta, retém muito calor, o planeta fica muito quente e isso leva o nome de efeito estufa. Parece que nós achamos a resposta aí, ó. Para você ainda é estranho esse negócio de efeito estufa, chuva ácida, destruição de camada de ozônio. É estranho? Reveja as aulas de meio ambiente. É um conteúdo estranho mesmo, chatinho de estudar, mas ele é pequenininho. Com um pouquinho de dedicação você consegue aprender e acertar essas questões em prova, tá? Água insalubre é quando a água está com mau cheiro, mau gosto. Também não tem relação aqui com poluição causada por veículos, não, tá? Pelo menos relação direta, não. Tá fora. O efeito estufa é um dos problemas ambientais que a gente estuda aqui no curso de meio ambiente quando está tirando carteira. Resposta C aí.